a tia leu, diz assim: vós sois a luz do mundo. Essa é a historinha que nós vamos contar hoje. Nós vamos falar sobre a luz, tá? E para falar sobre a luz, eu trouxe algumas coisinhas para mostrar para vocês. Um dia, criança, o farol, quem é que todo mundo sabe onde é o farol, né? Então, um dia, o farol, um dia, o farol, a lamparina e a vela foram conversar. Eles eram muito amigos. Aí, sabe o que aconteceu? O farol, com aquele brilho bonito, né? Que guia os barcos, as embarcações, mostra o caminho. Ele disse para os amigos deles assim: e aí, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? A lamparina disse assim: olha, farol, eu estou assim meio fraquinho, a minha luz já acabou faz tempo, e eu estou só mesmo insistindo, não tenho mais luz. O farol ficou: como assim, lamparina? Mas você brilhava tanto, você conseguia iluminar todo o caminho, o que foi que aconteceu? Aí ela disse: ah, muita coisa aconteceu comigo, farol. Eu funciono com combustível. Se você colocar o azeite, né, as pessoas mais velhas que alcançaram sabem como é que funciona. Colocar o azeite na lamparina, ela tem combustível para iluminar. Aí ela disse assim: olha, eu vou te contar uma história, farol. Um dia eu brilhei tanto, eu iluminava tudo. Nossa, como eu brilhava. Mas aconteceu uma coisa. Aí o farol perguntou: o que foi que aconteceu, lamparina? O meu combustível acabou. O azeite que eu tinha, acabou. E aí eu não consegui brilhar mais. E sabe o que aconteceu com a luz dela? Sabe o que aconteceu com a luz da lamparina? O que vocês acham? A luz apagou. Então um dia ela brilhava muito, muito. O que foi que acabou dela? A luz. Ah, mas por que acabou a luz da lamparina? O combustível acabou, né? O azeite acabou. E aí ela foi e apagou. Aí por isso ela ficou muito tristinha. O farol disse: oh, lamparina, estou muito triste que isso tenha acontecido. Você brilhava tanto. Aí virou pra vela. Aí ele foi lá falar com a vela: tenho certeza que você continua brilhando muito. Nossa, como sua luz brilhava. A vela baixou a cabeça, ficou assim meio, disse: eu também tenho uma coisa para te contar. Aí o farol disse: não acredito que você vai dizer que não tem mais luz. Aí ele disse: farol, sabe a minha luz? Apagou. Como assim a sua luz apagou? Eu vou te contar uma história. Um dia eu iluminava grandes ambientes. Nossa, como a minha luz brilhava. Mas aí aconteceu uma coisa, crianças. O que foi, será? Um vento muito forte soprou e apagou a e aí outra coisa, ela foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até que some. Quem já viu uma vela aqui? Quando a gente acende, ela começa a derreter e depois ela fica pequenininha, né? E aí o que acontece com o fogo? Apaga. O farol olhou para a vela e disse: não acredito que isso também aconteceu. Você brilhava tanto. Aí a lamparina e a vela viraram para o seu amigo farol e disse: mas e você, farol? Como é que você está? Como é que está a sua luz? Aí ele disse: meus amigos, vou lhes contar uma história.
Ele disse assim: vou contar uma história para vocês. Sabe a minha luz? Aquela luz brilhante, forte, que guia as pessoas quando está tudo escuro. Que quando não enxerga mais nada, eles conseguem enxergar a minha luz. E, meus amigos, a minha luz que guia as pessoas quando elas estão o quê? No barquinho, né? Lá no mar, quando eles olham de longe lá no escuro, eles veem o quê? Uma luz. Sabe essa luz que guia as pessoas para o caminho certo, onde elas devem chegar? Vou contar uma história para vocês. A minha luz continua brilhando muito forte. Ela não se apagou. Aí a lamparina e a vela viraram para o farol e disse: mas qual é o segredo? Nos conte por que a sua luz continua brilhando. E ele disse: vou contar o meu segredo. Quer saber? Ele disse o seguinte: a minha luz brilha muito porque sou muito alto. E aí eu fico perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais eu brilho. Mais perto de Deus, mais eu brilho. Por quê? Porque o Papai do Céu nos dá força para ser diferente. O Papai do Céu nos dá força para fazer diferença. Aí ele disse: e eu já sei o que aconteceu com vocês. Aí ele vai e diz: então nos conte o que foi que aconteceu. Como a gente volta a brilhar novamente? Aí ele disse o seguinte: ô lamparina, você falou que o que foi que acabou dela? O azeite. Você me disse que o azeite acabou. E o azeite é a unção de Deus sobre a nossa vida. E quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, quando nós não estamos fraquinhos, o nosso azeite vai diminuir. Se nós não estamos tão próximos do Papai do Céu, se não estamos fazendo aquilo que Ele pede pra gente, se a gente não busca para Ele revestir a gente de poder, sabe o que vai acontecer? O nosso combustível vai diminuindo, e aí uma hora, sabe o que vai acontecer primeiro? A nossa luz vai ficando fraca, bem fraquinha. Por quê? Porque o nosso combustível, a unção, a presença, o Espírito Santo que nos faz ter força de fazer a diferença e brilhar, ele vai diminuindo. E olha o que acontece com a nossa luz. Ela vai ficando sujinha e ela vai ficando fraca, bem fraquinha. Até que eu não vou contar uma historinha para vocês bem aqui. Tinha um coleguinha. Esse aqui é o meu amiguinho. Gostaram dele? O nome dele é Pedro, tá? Não sei se tem algum Pedro aqui. O Pedro, ele é parecido, sabe com o quê? Com a lamparina. O Pedro, um dia, ele brilhou muito, muito, muito. Nossa, como ele brilhava. Ele era aquele crente que, se precisasse dele para todas as coisas, ele estava ali ajudando. Nossa, como ele era cheio do Espírito Santo. Nossa, como ele fazia diferença. Sabe o que aconteceu com o Pedro? Um dia, o Pedro começou a se afastar do Papai do Céu. Começou a parar de vir à igreja. Começou a parar de ler a Bíblia. Começou a parar de orar. E o combustível dele foi diminuindo. Até que a luz dele ficou bem fraca. Aí sabe o que aconteceu? O Pedro, a luz do Pedro apagou. A luz do Pedro apagou. O que significa isso? Significa igreja de Deus, que eu sei que você está compreendendo. Um dia o Pedro era muito ativo na igreja, ajudava em tudo, mas ele foi ficando enfraquecido, até que um dia a luz que brilha dentro do Pedro
Pedro apagou. E sabe o que aconteceu com Pedro? Ele saiu da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor. E a luz que habitava nele parou de brilhar. Ah, que triste, né? Será que a luz do Pedro pode voltar a brilhar? Ah, vai sim. Nós vamos aprender que a luz dele vai voltar a brilhar. Sabe por quê? Porque Papai do Céu está de braços abertos para receber o Pedro de volta. Glória a Deus. E aí, quando ele voltar para perto do Papai do Céu, a luz dele vai ficar assim, ó, brilhante novamente. Ah, e o Pedro tomou a decisão de voltar. Então a luz dele fez o que, crianças? Brilhou. Muito bem. Tem outro coleguinha que eu quero apresentar para vocês. Esse aqui é o João, tá? Querem saber a história do João? O João cantava tão bonito. Que voz bonita tinha o João. Ele tocava, ele cantava, ele pregava. Ah, o João fazia tanta coisa para Papai do Céu. Mas sabe o que aconteceu com o João? Olha como era a luz do João. Ó, crianças. Era assim, ó, a luz do João, bem brilhante. Sabe por quê? Porque ele trabalhava com o Papai do Céu e fazia tudo que o Papai do Céu pedia. Ele fazia a diferença. Tia Kelly, o que foi que aconteceu com o João? Ah, o João, ele começou a olhar lá para fora. Aí um dia ele parou de ir na igreja e começou a fazer algumas coisas que o mundo oferece. Começou a fazer coisas que o Papai do Céu não se agrada. O João começou a se sujar, sujou a sua luz, porque ele começou a fazer coisas que o Papai do Céu não gosta. E quando a gente começa a fazer coisas que o Papai do Céu não gosta, a nossa vida fica sujinha, tá? E aí isso vai sujando a nossa luz. Até que a luz do João fez o quê? Apagou. Por que a luz do João apagou? Porque ele se afastou de Deus e ele começou a fazer coisas que não agradam ao Papai do Céu. E a luz dele fez o quê? Brilhou ou apagou? Apagou. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez, aceitou a Jesus, voltou para Jesus e a luz dele ficou como? Brilhou. Ah, que bênção. E o João, ele é comparado, igreja, com a vela. Quando a gente, às vezes, vem o vento, as tempestades, que o mundo sopra sobre a nossa vida, e a gente acaba fazendo, a nossa luz apaga, igual a da vela. O Pedro comparado à lamparina, que antes tinha muita unção, e quando acabou o combustível, ele acabou apagando a luz dele, se afastando. Ah, e o outro colega que a tia Kelly trouxe? Esse aqui, crianças, é o Marcos. É o Marcos. Esse aqui é o Marcos. Ah, eu vou contar a historinha do Marcos, querem saber? Ah, o Marcos, ele cantava assim, ó, vocal de crianças, igual vocês. Ah, ele fazia coreografia, né? Ajudava o dirigente, fazia tanta coisa, crianças, ajudava até na limpeza, né? Ele fazia muita coisa. Ah, tia Kelly, vai me dizer que o Marcos também apagou a luz dele. Será? Será que foi o que aconteceu com o Marcos? O Marcos continuou brilhando. Ele é como um farol. E sabe por que o Marcos continua brilhando? Porque ele não se afastou do Papai do Céu. Ele continuou fazendo tudo aquilo que ele fazia. Ele ia para a igreja, ele lia a Bíblia, ele obedeceu ao papai e à mamãe, ele obedeceu os ensinamentos da Bíblia. E aí, o Marcos continuou o quê? Brilhando. Então, o que foi que a gente aprendeu aqui, crianças? Vamos ver se vocês lembram.
farol, o que mais? A lamparina e a vela. O farol continuou brilhando ou apagou? E a lamparina? Apagou. E a vela? Apagou. Por que a lamparina apagou? Quem lembra? Acabou o combustível, né? Não fez as coisas que o Papai do Céu falava, se afastou do Papai do Céu e ela apagou. E a vela? Veio o quê? O vento e apagou. O vento significa as tempestades, as lutas que às vezes tentam acabar com a nossa identidade de cristão. E nós não podemos deixar que essa luz apague nós. E o farol? Por quê? Porque ele estava mais próximo de então é essa a mensagem que eu quero trazer para vocês. Falando agora para os papais, tá? Porque a palavra é para a igreja de Deus. Pais, que nem a tia falou, vocês têm uma grande responsabilidade sobre a vida dos vossos filhos. Por quê? Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E a criança, ela tem o seu caráter formado aos 6 a 9 anos por aí. Então, nessa fase aqui, ó, eles são como uma esponja. Tudo que eles veem, tudo que é ensinado, eles absorvem. E é o que vai moldar o caráter deles. Então, o que vai fazer eles ser luz? O que vocês ensinam, né? O que vocês ensinarem para ele, de levar para a casa do Papai do Céu, de fazer a coisa certa, é o que vai definir o que eles vão ser lá na frente, né? Para eles ser luz. É uma grande responsabilidade. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer outra coisa. A palavra de Deus não volta vazia. Às vezes a gente acha que a gente está assim, ó, como um farol, brilhando, brilhando, brilhando. Mas hoje eu vim trazer uma reflexão. Que tipo de fonte de luz você está sendo hoje? Que tipo de fonte de luz você está sendo hoje? Será que você está brilhando mesmo? Será que você está fazendo tudo que o Papai do Céu diz? Será que você está fazendo a diferença onde você está? Ou será que você já apagou faz tempo? Ou será que você está fraco? Que nem todos eles antes do processo de apagar. Que tipo de luz vocês estão sendo? Que tipo de luz nós estamos sendo? Será que nós continuamos trazendo o brilho de Deus sobre a nossa vida? Será que nós nos sujamos e fez com que a nossa luz enfraquecesse? Será que nós temos feito alguma coisa que não tem agradado a Deus, que nos sujou e a nossa luz enfraqueceu? Será que, tia Kelly, eu faço tudo errado, eu já desisti de mim, eu já desisti desse negócio de ser crente? O que eu acho mesmo é me afastar, porque eu não consigo me manter. A sua luz está apagada. Mas hoje eu vim aqui dizer que o Deus que eu sirvo é o Deus que pode restaurar a sua luz. Que o Deus que você serve é o Deus que pode restaurar a sua luz e fazê-la brilhar novamente. Mas depende de você. Depende de você, porque o nosso Deus não é mal educado. Então faça uma reflexão hoje. Tia Kelly, eu estou afastado da igreja. A minha luz deixou de brilhar. A minha luz se apagou. O Senhor Jesus é aquele que restaura a sua luz. E Ele te convida a voltar para que ela volte a brilhar. Tia Kelly, eu sou aquele crente fraquinho demais. Eu só vivo de dizer que eu estou fraca. Irmão, é prova, é luta e eu estou fraco. A minha luz está assim, ó, bem fraquinha. Não sei nem se eu consigo influenciar alguém. Aleluia. Oh, Deus. O Senhor Jesus é aquele que quer dizer que hoje Ele vem te fortalecer. Se você está se considerando fraco, se você acha que a sua luz não consegue mais fazer a diferença, onde você está, o Deus o Deus de Israel vai te chamar hoje para Ele te renovar e fazer a sua luz brilhar, porque nós temos que ser diferente, igreja. Nós não podemos ser igual ao mundo, porque não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazer a
que é a luz do mundo. Faça uma reflexão hoje. Tia Kelly, mas eu vim aqui pensando que era um culto infantil, que a senhora ia pregar sobre as crianças. A palavra de Deus não volta vazia. Ela é viva e eficaz, como foi falado aqui. Ela fala comigo, ela fala com as crianças, ela fala com todos nós. E hoje, o Senhor Jesus, Ele vai restaurar alianças que estão quebradas. O Senhor Jesus quer restaurar altares que se quebraram. O Senhor Jesus quer que você volte a brilhar como você brilhava antes. Tia Kelly, tá tudo bem, tá mascarado. Para todos, por fora, eu brilho. Como é que está dentro? Como é que está dentro? O Senhor Jesus é aquele que conhece o coração. Ainda que a gente veja externamente, mas Ele conhece o nosso coração. E Ele quer que nós sejamos diferentes.